Casa em ordem, mesa posta, cada coisa em seu lugar. Toda a família em frente à TV, pois... Esta noite se improvisa. Nenhum programa registrou um sucesso tão grande como aquele que se chamava Esta Noite se Improvisa, e que mais se popularizou, tornou-se mais conhecido como A Palavra É. O título efetivo era Esta Noite se Improvisa, o nome de uma peça de Pirandello, que o Manuel Carlos escolheu e batizou o programa. O título Esta Noite se Improvisa, muito clássico, muito bonito, entretanto, nem ao menos retratava com certeza o que era o programa, porque ninguém improvisava, ou quase ninguém, como veremos logo a seguir. Era realmente um exercício de memória e todos aqueles artistas famosos já na época, hoje famosíssimos, verdadeiros medalhões, gênios consagrados, não se envergonhavam de uma brincadeira em que se sentavam ali à frente do público e ficavam vivendo o desafio do seu conhecimento do repertório da música popular brasileira. A TV tem fome de audiência e um programa sobre o apetite do sucesso. Almoço com as Estrelas. Almoço com as Estrelas não era um programa meu, não era uma criação minha. Almoço com as Estrelas é um programa chileno. Veio para São Paulo, para o rádio, para a Rádio Bandeirantes, pelo senhor Lourenço Madri, cônsul do Chile em São Paulo. Ele lançou o programa lá, sob a direção do Ayrton Rodrigues, jornalista, mas não era ele o animador. E veio ao Rio e perguntou se eu queria fazer o programa. Então ele me deu o documento, que eu tenho o documento. Só eu posso usar o programa no Rio de Janeiro. Quem era eu? Então eu peguei um avião, um Scania Navast, que naquele tempo ainda existia isso, e fui ver como é que era o programa. Quem fazia o programa era o J. Silvestre. Fez durante anos e anos esse programa. Depois foi uma moça, uma atriz. E finalmente chegou às mãos do Ayrton Rodrigues, que fez o programa com muito brilhantismo. Ele e a Lolita França, a Lolita Rodrigues. Quer dizer, no início da televisão, realmente os patrocinadores faziam os programas. Para que se tenha uma ideia, o Repórter ESSO, ele não era feito na TV Tupi, ele era feito na Macanerson, agência de propaganda da ESSO, e com uma fiscalização permanente, direta da própria ESSO, que estabelecia a policy que norteava o programa. E dentro de um raciocínio muito simples, mas que naquela época foi primoroso, o Medina, que vendia aparelhos de televisão, ele achava que a televisão tinha que ter muito bons programas para que as pessoas comprassem aparelhos de televisão. Esse foi o primeiro passo. Daí para diante, com o crescimento da agência de produção, nós começamos a produzir uma quantidade, chegamos ao ponto de produzir 12 programas semanais de televisão. Com isso, você pode calcular o que nós tínhamos que fazer de comerciais. E todos os comerciais ao vivo, diretamente. Chegamos a ponto que, quando fazia um programa, eu fui um dos fundadores, diretor do Noite Gala, eu cheguei a fazer comerciais com 6, 7 minutos de duração. Com dança, com balé, com grandes montagens, que era a necessidade. E a primeira vez que isso foi feito, que fizemos chroma key, sem existir o chroma key, foi nas experiências. Dos comerciais, você partia para as experiências do comercial, que levava você a fazer no programa, no bojo do programa, alguns efeitos, por exemplo. Vocês fiquem aqui. Vamos, Lobos. Já estavam entre nós os seriados, deixando no ar um gosto de aventura. Nesta reprodução do mesmo herói entre o perigo de ontem e o risco de amanhã. A televisão pioneira privilegiou o público infantil com uma programação variada. Além dos seriados e filmes nacionais e estrangeiros, havia ainda o Teatrinho Troll, o Clube do Titio, o Circo do Carequinha, Poliana e o Clube do Guri. Me contratei com a televisão. O seu Barreto falou assim, pois é, você vai fazer o circo, vai ser o primeiro palhaço, o primeiro circo. Trabalhar em televisão, porque nós queremos você. Aí ensaiamos lá e fizemos, mas no primeiro dia eu fiquei decepcionado, porque não tinha ninguém. Tinha criança, não tinha nada. Eu fazia graça, ninguém ria. Eu falei, meu Deus do céu, esse programa parece que não vai dar certo.
Não tem jeito. Aí disse, seu Barreto, no próximo programa, pelo amor de Deus, arranja aí umas 30 crianças, não é difícil. Botar aí, que é pra a gente ver a reação da garotada, né? E ele conseguiu isso. No segundo programa foi aquele sucesso. Tudo que a gente fazia, a garotada ria. Aí eu me entusiasmei com aquilo e o programa foi crescendo. Crescendo, o Circo Bombril. Fiquei no ar 14 anos apresentando aquele espetáculo. Eu, Fred, Zumbi e Meio Quilo, aquele anãozinho, e o Polidoro. Ficamos 14 anos no ar. Então Hélio Ribeiro foi chamado, mas tinha que fazer um programa para as crianças. Mas o primeiro programa infantil da televisão brasileira foi o Circo Bombril em São Paulo. Aqui no Rio foi o Circo do Carequinha, o primeiro Circo do Carequinha, Jorge Savaras. Muito bem, mais tarde um pouco então, lá na Urca, é que eu fui produzir programas infantis e lancei, primeiro, Bola de Cristal. Era um programa assim, na última hora, escuta, agora às 6 horas, você quer entrar e cobrir uma meia hora? Eu digo, mas espera aí, vamos dar um jeito. E eu tinha filmes, inclusive, do Pica-Pau, todos aqueles filmes, as comédias, tudo que eu disse, e eu peguei logo um Pica-Pau e dei na mão, chamava-se O Homem do Master, que ficava no controle mestre, a gente ia do Master, o Sweet Man, né? Então eu dei um rolo de filme para ele, de desenhos do Pica-Pau, e disse, olha, põe no Telecine, você vai rodar. Quando eu pedir a fita, você vai fazer a fusão com o quê, meu Deus? Com o quê? Estava perto do banheiro, a porta estava aberta, eu vi o Globo, peguei o Globo do banheiro, aqui uma bola de cristal, está decidido, é uma bola de cristal. Eu boto a bola aqui na mesa, eu olho nela e vejo aqui a criança que está desobediente e tal. Se você continuar assim, você vai ficar peralta como este aqui. Você joga o Pica-Pau dentro do Globo, funde o Pica-Pau, faz aquelas artes todas e no fim ele tem o castigo dele e tal. Ok? Ok. E agora a roupa. Acho um paletó de smoking e de short, fiquei atrás da mesa, de short, com um paletó de smoking e botei uma toalha na cabeça, fiz um turbante. E aí eu comecei a ver o comportamento das crianças. Quando ia chegando no final do desenho, ia fazendo aquela fusão comigo e tal. E aí eu me dirigia às crianças e dava os meus conselhos, expunha o meu carinho, o meu amor por elas, oferecia coisas, eu oferecia passeios depois, no continuar do programa, brinquedos, isso, aquilo, mas mais tarde eu não tive tanto apoio de certos patrocínios, porque eu fui contra, e sou até hoje contra, o brinquedo armas.